Teoria da imputação objetiva, 17 de maio de 2013. Tema dos mais complexos, mas vamos fazer uma abordagem simples e de decoreba mesmo para decorar alguns elementos e institutos relacionados à teoria da imputação objetiva que são muito cobrados em concurso público e é muito fácil de errar na prova. Vamos tentar entender o que é essa tal de teoria da imputação objetiva. Primeiramente, é preciso dizer que essa teoria da imputação objetiva, para alguns autores, remonta aos trabalhos de Hegel, em 1821. Mas o certo é que, da forma que ela é tratada no âmbito do direito penal, sua abordagem iniciou-se na década de 30, com os trabalhos de Karl Lorenz e Richard Honig. E o Richard Honig é o autor da obra clássica, Causalidade e Imputação Objetiva, de 1930. E foi com base nessa obra que Klaus Roxin, em 1970, desenvolveu a teoria da imputação objetiva da forma em que ela chegou ao nosso conhecimento. Também um dos expoentes dessa teoria da imputação objetiva é o professor Guten Jacobs, mas uma vertente um pouco diferente da proposta por Klaus Roxin, conforme vai ser especificado à frente. Pois bem, teoria da imputação objetiva. Imputar objetiva. Imputação objetiva. Essa imputação objetiva tem esse nome porque está relacionado aos elementos objetivos do tipo, que são aqueles que têm como função demonstrar, identificar na conduta do agente aqueles elementos que indicam a ocorrência de uma infração penal. Vamos parar para pensar. Esses elementos objetivos do tipo, eles buscam fazer com que o agente tome conhecimento de todos os dados necessários à caracterização da infração penal. Pois bem, de regra, com base na causalidade, que era o que prevalecia antes dessa teoria da imputação objetiva, bastaria a causalidade para que o nexo de causalidade ligasse a conduta ao resultado. Ou seja, matou uma pessoa, homicídio. A causalidade, o nexo de a causa, a conduta, o nexo de causalidade e o resultado. Só que a proposta da teoria da imputação objetiva, ela é a seguinte: não é todo matar que vai configurar um homicídio. E aqui sem entrar no mérito das causas excludentes da ilicitude que são vistas mais à frente, ainda no âmbito do fato típico, no âmbito da conduta. Pois bem, perceba que a análise sobre esses elementos objetivos do tipo é uma análise normativa, é uma análise valorativa, porque ela antecede, inclusive, aos elementos subjetivos. Porque, de regra, aconteceu matar alguém. Faça uma análise do quê? Houve a causalidade, matar, o elemento objetivo que descreve a conduta típica, matar. Ela está presente. O que se passa a analisar em seguida, com base na causalidade? Os elementos subjetivos do tipo, dolo e culpa. Se existiu dolo, se existiu culpa, haverá a responsabilização. Então vai preencher o nexo de causalidade. Mas essa teoria da imputação objetiva prevê uma análise que antecede aos elementos subjetivos do tipo, ou seja, veja qual é a pegada, a jogada. A teoria da imputação objetiva incide sobre os elementos objetivos do tipo. Ou seja, ela é uma aferição normativa, ela é valorativa sobre esses elementos objetivos. É através dela que vai se verificar se um matar configurou um homicídio. Vamos lá. Os trabalhos de Klaus Roxin a respeito dessa teoria da imputação objetiva
estão baseadas na teoria do risco, o princípio do risco, né? E com base nesse princípio do risco, o professor Klaus Roxin estabelece uma estrutura básica de possibilidades de não imputação dos elementos objetivos do tipo. Vamos lá. A primeira coisa que o professor Klaus Roxin fala, no caso, e lembrando que o professor Klaus Roxin ele dá uma importância muito grande à teoria da imputação objetiva do resultado, enquanto que o professor Guten Jacobs trabalha com a teoria da imputação objetiva do comportamento, mas sem excluir a teoria da imputação objetiva do resultado. E o professor Klaus Roxin, primeiro ele fala na diminuição do risco. Ele dá o exemplo no caso da diminuição do risco, naquele caso da pessoa que seria atingida, aquele exemplo da pessoa que seria atingido por uma pedra e acaba, o terceiro vai e empurra aquela pessoa, ela acaba sendo atingida ainda pela pedra, mas num local menos grave. Ela ia ser atingida na cabeça, acaba sendo atingida no braço. Segundo o professor Klaus Roxin, não pode ser imputado ao agente aquela conduta. Por quê? Porque houve uma diminuição do risco. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente seria a criação de um risco, né? Segundo o professor Klaus Roxin, ele dá o exemplo aquele exemplo do sobrinho que queria a herança do tio milionário e dá uma passagem para ele viajar torcendo para que o avião caia e o tio morra e ele fique com a herança. Não houve a criação de um risco. O desejo não é punível. Então, com base na teoria da imputação objetiva, não haverá punição para esse sobrinho que desejou que o tio morresse no acidente de avião. De fato, acabou morrendo, mas não houve uma criação de um risco. Um aumento ou incremento no risco. Aquele exemplo é horroroso. Aquele exemplo do pelo de cabra importado, que o importador deixou de desinfectar o pelo de cabra e os funcionários acabaram ficando lá na fabricação de pincéis, acabaram sendo infectados e morreram. E depois ficou comprovado que mesmo que tivesse sido feito o procedimento de desinfectação desses pelos de cabra para a fabricação do pincel, os bacilos lá já estavam resistentes e de toda forma esses funcionários iriam morrer, né? Não adiantava. Então não houve um incremento no risco, né? Iria acontecer de qualquer jeito. Então por isso o importador desses pelos de cabra não vai responder. Será isentado de pena com base na teoria da imputação objetiva. A conduta dele não será típica. É um exemplo horroroso, mas é o exemplo que trago na doutrina do professor Rogério Greco e do professor Luiz Regis Prado. O último dos elementos seria então a esfera de proteção da norma, né? No caso da esfera de proteção da norma, o exemplo que o professor Klaus Roxin apresenta seria aquele caso, né, que há um acidente, um cidadão atropela um transeunte e a mãe do transeunte, quando fica sabendo do acidente, dá uma parada cardíaca e morre. Não pode ser imputado objetivamente ao condutor do veículo que causou o atropelamento a morte da mãe da vítima. Não dá para imputar, mesmo a mãe tendo morrido em razão de ter tomado conhecimento do acidente que o filho sofreu, não é possível imputar esse resultado àquela pessoa que causou o atropelamento. Pois bem, então, para decorar, no caso das vertentes do professor Klaus Roxin, diminuição do risco, criação de um risco, aumento ou incremento do risco, esfera de proteção da norma. Diminuição de um risco, criação de um risco, aumento ou incremento do risco e esfera de proteção da norma. Isso que tem que entrar na cabeça, porque eles gostam de cobrar isso muito e tentar vincular cada um dos exemplos para não dar erro no dia da prova.
Já o professor Guter Jacobs, ele trabalha com o risco permitido, né? Risco permitido. E ele trabalha com a ideia de papéis na sociedade, né? Que as pessoas têm seus papéis e que, se elas seguirem os seus papéis na sociedade, caso venha acontecer algum resultado atribuído a ela, não será responsabilizado. Por quê? Não será responsabilizado porque, no caso, ela está cumprindo o papel dela, né? E também o professor Jacobs apresenta 4 vertentes da mesma forma que o professor Roxin, mas de uma forma diferenciada. Lembrando que o professor Jacobs dá uma ênfase maior na teoria da imputação objetiva do comportamento do agente, mas sem esquecer da teoria da imputação objetiva do resultado do agente. A primeira dessas vertentes é a vertente do risco permitido, né? Essa vertente do risco permitido são os riscos normais de uma vida em sociedade, né? A pessoa, quando vive em sociedade, a sociedade apresenta uma série de riscos, né? O trânsito é perigoso, a vida em sociedade, de uma forma geral, é perigosa. Então, o professor Jacobs fala desses riscos, né? E, por exemplo, a gente tem que confiar no semáforo. Quando o semáforo estiver vermelho para a pessoa que está no cruzamento, a gente vai poder passar se o sinal está verde para a gente. Então, esse é o risco permitido, né? A outra vertente é o princípio da confiança, né? Esse princípio da confiança, né, é o que se espera dos terceiros. Ele se adequa mais a esse exemplo. Na verdade, é ele que se adequa melhor a esse exemplo do semáforo, né? Que a gente tem que confiar que as outras pessoas vão agir dentro do seu papel. E se ela agir dentro do papel e eventualmente acontecer algum resultado, não poderá ser imputado objetivamente a pessoa, porque está dentro do papel que ela tinha que cumprir. Ou seja, se o semáforo está verde para mim e eu passo o cruzamento e um outro terceiro que está no outro veículo passa o sinal vermelho e eu bato nele, não pode me ser atribuída responsabilidade pelo que é resultado. Há uma quebra aí no nexo de causalidade e não serei responsabilizado. Esse é o princípio da confiança, né? A outra vertente proposta pelo professor Jacobs é a proibição de regresso. Proibição de regresso, o exemplo clássico é aquele do padeiro que vende o pão para uma pessoa que tinha uma intenção de matar alguém. E mesmo que, isso é que é o interessante da vertente aí apresentada pelo professor Jacobs, mesmo que o agente, o padeiro, saiba que aquela pessoa vai envenenar aquele pão para matar uma outra pessoa, ele não pode ser responsabilizado, porque ele está agindo dentro do seu papel e o que vai ser feito com aquele pão não é da responsabilidade do padeiro, né? E por fim, a competência ou capacidade da vítima. É a última vertente aí dessa imputação objetiva apresentada pelo professor Jacobs, né? Ele fala do consentimento do ofendido e de ação ao próprio risco da vítima. Então, o que é preciso decorar? Essas 4 vertentes propostas pelo Jacobs: risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso, competência ou capacidade da vítima. No mais, é só isso, lembrando sempre que a teoria da imputação objetiva, ela não busca suprimir a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a teoria do conditio sine qua non. Muito pelo contrário, ela busca limitar essa teoria, mas elas andam juntas. Essa teoria da imputação objetiva que vai limitar essa teoria dos antecedentes causais, teoria da conditio sine qua non, mas ela não elimina, porque é preciso a existência desse nexo de causalidade. As causas, todas as causas da teoria da conditio sine qua non que levaram àquele resultado são consideradas,
mas a teoria da imputação objetiva vai naquelas causas e, analisando o elemento objetivo do tipo, vai verificar se é o caso de afastar a imputação objetiva. Essa é uma análise muito superficial da teoria da imputação objetiva, só para tentar memorizar mesmo essas vertentes propostas por Hoxie e pelo professor Jacobs. E é necessário um estudo aprofundado do tema, principalmente para questões de segunda fase e para uma prova oral. Mas no básico, no seco, a estrutura da imputação objetiva é essa. E é só isso.